você leu Isaías 53 hoje, né? E tá brifado ali, né? O judeu lê Isaías 53, né? E nem assim ele crê. Quer dizer, você, ao ouvir de novo a minha leitura de Isaías 53 hoje, e aquela pequena explanação, ficou com certeza absoluta de que é praticamente um briefing Tá brifado ali. acerca de Jesus, Claro. escrito 800 anos antes por Isaías. Brifou lindo. E os judeus é que são os donos desse texto. Isaías, um judeu da Judéia, É dos caras, né? e era um indivíduo, um levita. Era da tribo de Levi, porque ele era um sacerdote. Então, mais uma relação íntima ainda com o texto. Os sacerdotes tinham uma relação diferente com o texto bíblico, porque eles tinham acesso. O templo era a biblioteca dos textos bíblicos, então eles podiam acessar mais do que qualquer outro grupo humano em Israel. Agora, o extraordinário é você ver o que os judeus fizeram com Isaías, o profeta Isaías, e no profeta Isaías, o que eles fizeram com Isaías 53. E está caindo uma chuvinha gostosa aqui, minha gente. Não sei se está dando para ver aí, porque aqui, ó, chega a estar cheio Tá chovendo aqui. Está vindo aqui para nós, inclusive para a lente da câmera, mas está tudo bem. Deixa eu voltar aqui ao Isaías 53. O que eles fizeram com Isaías? É, o que extraordinário é que você vê, quando Jesus chega, antes de Jesus chegar, a que Isaías 53 estava relacionado? Na teologia rabínica tá. de Israel, Isso. antes de Jesus chegar. Boa, boa. Ele estava relacionado ao Messias. Só que eles esperavam que o Messias, que houvesse dois papéis no mesmo Messias. Ele encarnasse primeiro o papel daquele ser que não é reconhecido, que anda no segredo da estrada e é rejeitado, mas ele é o filho do Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Mas que logo depois ele iria como que tirar esse véu e se apresentaria como Messias glorioso, poderoso, vitorioso e sublime. Venceria todos os inimigos de Israel e desempenharia esse papel monárquico salvador, que exaltaria Jerusalém acima de todas as nações, e a casa de Davi, literalmente, se transformaria no grande reino universal. Na casa de Davi. Isso era a esperança deles. Ou então havia aquele outro grupo rabínico que dizia o seguinte: não, são provavelmente dois Messias. Um venha e cumpra esse papel sofredor pela ignorância do povo e morra como um cordeiro pelo povo, no lugar dos pecados do povo. E depois venha o Messias vitorioso, glorioso, depois de um tempo. Então primeiro vem o Clark Kent, depois vem o Superman. E o Superman. É isso? Era. Mais ou menos isso. Esse aqui, do 53, é o Clark. É, esse aqui é o Clark Ninguém percebe. ferrado, Ninguém percebe, é apenas um rapaz. usando aquele óculos sem Passa ninguém... batido, fundo de E o pior garrafa. não é isso, é homeless, ferrado, ferido, Enrolado. violado, arrebentado, abandonado, Isso. desprezado e tudo mais. Bom, aí veio Jesus. Ah, Quando veio Jesus, você veja que várias pessoas se aproximaram dos pais de Jesus, de Maria e de José, porque aguardavam a redenção de Israel. Você lê isso lá no Evangelho de Lucas, quando se fala de Simão, o qual aguardava a redenção de Israel, a profetisa Ana, a qual aguardava a revelação de Israel. Havia aqueles que tinham recebido inspiração divina acerca do fato de que não veriam a morte antes de verem
a manifestação da salvação de Israel. O Zacarias, sacerdote, pai de João Batista, escreve aquele salmo falando de Jesus como o sol nascente das alturas que vai nos visitar. E quando você vê Jesus entrar em atividade, qual é uma das primeiras menções que se faz? Depois da tentação, em Mateus 4, se diz que ele foi morar na Galileia para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías. Ó tu, aí vai lá, cita terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, para além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aí vem e tal. E ele foi morar em Cafarnaum para se cumprir aquela profecia. Aí lá mesmo em Cafarnaum se diz que ele começou a curar a todos, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aí vai de vez em quando outra resgatada de alguma profecia, especialmente de Isaías, se vai relacionando. Por exemplo, quando ele faz os seus milagres e fica dizendo: não divulguem para ninguém, não divulguem para ninguém, não me exponham à publicidade, como está dito lá em Mateus, no fim do capítulo 11. Não me exponham a nenhuma publicidade. Aí diz lá, para se cumprir o que disse o profeta Isaías, que ele não esmagaria a cana quebrada, não apagaria a torcida que fumega, não gritaria na praça, não chamaria atenção para si, não seria histriônico, nada disso, citando Isaías. E Isaías foi um problema enorme para os judeus quando Jesus chegou. Você vê que era um problema tão grande que lá em Atos 8 se diz que aquele tesoureiro do tesouro da Etiópia, o eunuco, tesoureiro da rainha de Candace, ministro da Economia, que ia adorar em Jerusalém com regularidade, por causa da história de Salomão com a rainha de Sabá, criou-se um vínculo entre os etíopes e os judeus indissolúvel, até os dias de hoje. E é uma viagem que eu estou preparando para fazer, inclusive, para levar um grupo à Etiópia, depois descer pelo Nilo contando a história inteira. Eita, rapaz! E depois ir até Eilat, subir do sul para o norte em Israel, contando a história inteira dos etíopes. Vai ser linda essa viagem. Imagino. Mas fecha parênteses. Vai. Então, Jesus cria esse problema e aquele tesoureiro da Etiópia, de Candace, em Atos 8, o eunuco, estava lendo o profeta Isaías, não era por recomendação de nenhum crente, não. Ele tinha de adorar no templo, como ele era um homem culto e de bens, era um ministro da economia da Etiópia, ele tinha acesso ao livro e sabia ler hebraico. Ele estava lendo justamente Isaías 53, quando o Espírito Santo mandou Filipe correr atrás daquela carruagem. Filipe correu igual um louco, emparelhou, aí viu o cara lendo o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ó a conversa, rapaz. Aí o etíope disse: não, ele fala de si mesmo ou de algum outro. Olha a interpretação. O eunuco de Atos 8 disse: ele fala de si mesmo. Ele chegou a pensar que era uma autodescrição de Isaías, que Isaías era aquele servo sofredor no meio de uma sociedade que o abandonava, que o rejeitava e que não ouvia o que ele dizia. Ou seja, que Isaías tinha toda a razão para se sentir aquele servo sofredor. Só era meio exagerado, não é? É. Para ser Isaías, era um grande exagero. Era o Isaías gerado. Seria um Isaías gerado profundamente auto-vitimado. Feinho e bobinho.
Mas ele chegou a pensar, pô, esse cara devia estar sofrendo muito com essa rejeição. Ele está falando dele mesmo ou de algum outro. Aí parou a carruagem e convidou Filipe a subir. E Filipe, começando daquela porção, anunciou-lhe Jesus e o Evangelho. E o cara disse, escuta, eu creio nessa pregação. Ali tem água, eu posso ser batizado? E o Filipe batizou o eunuco. Após tê-lo batizado, o Espírito de Deus arrebatou a Filipe, que evaporou, desapareceu da presença do eunuco e foi se trasladar para quilômetros de distância até Asdod, cidade dos filisteus, que naqueles dias era chamada de Azoto, mas é Asdod dos filisteus, que está a quilômetros dali. Ele evaporou aqui e se rematerializou lá. E o eunuco viu aquele... O desaparecer de Filipe. O Filipe ficou enlouquecido de alegria. Ele viu que tinha sido uma visitação dos céus para ele. E foi em frente levando essa mensagem que perdurou na Etiópia até os dias de hoje. Mas foi Isaías 53. Aí você vê toda a teologia da justificação na cabeça de Paulo, por exemplo, evolui a partir de Isaías 53. E dos textos proféticos de convergência do sentido de todas as coisas e do pecado da humanidade para Cristo, em quem tudo subsiste e para quem todas as coisas convergem. Está no centro da interpretação de Paulo sobre Jesus em relação ao espaço-tempo, a história e a civilização humana. Você vê isso dito por João, que ele é o Salvador de todos os homens. E Paulo diz a Tito que ele é o Salvador de todos os homens, e não somente de todos os homens, do mundo inteiro, mas especialmente dos fiéis. João diz que ele é o advogado de todos nós, e não somente nós e de nós próprios, mas também do mundo inteiro. Tudo isso evoluiu daquela convergência que eles viram acontecer em Jesus. De repente, o entendimento deles se abriu. Aí se diz que Jesus, depois de ressuscitado de entre os mortos, ficou 40 dias aparecendo a eles, de maneira praticamente dioturna, ou com uma regularidade extraordinária. Comia e bebia com eles e lhes dava mandamentos através do Espírito Santo, ensinando-lhes o significado do reino de Deus. E aí, nessas conversas, é que tudo isso se aprofundou profundamente. Eles foram vendo a obviedade do anúncio inteiro da Escritura e como Jesus era a chave hermenêutica para compreender todas essas coisas. Porque Isaías sem Jesus continua solto. Tá lá. Tá lá. Aí, o que os judeus fazem hoje? Isso, vamos lá. Os judeus que não recebem a Cristo como a encarnação, por exemplo, de Isaías 53. Eles dizem que aquela fala de Israel, que o servo do Senhor é Israel. É o coletivo. E, por exemplo, todos os sofrimentos de Israel na história são os sofrimentos do servo do Senhor. Que Israel é o servo coletivo de Deus na terra. Eles só não conseguem explicar a diferenciação de que o servo do Senhor sofre tudo aquilo por Israel, pelo meu povo, pela transgressão do meu povo. Isaías, quando fala de meu povo, está falando de Israel. E o meu povo não viu, o povo não enxergou, o povo não quis, foi o povo que desprezou. Está ali. Não era humanidade. Só passa a ser humanidade quando alguém, sabendo disso de verdade, rejeita de coração. Obstinado. Do contrário, não era só o povo de Israel, para quem Isaías dirigia aquela mensagem. E todas as demais que eram rejeitadas. Então, o que os judeus, que são em geral os de linha teológica liberal, que dizem isso, não conseguem explicar a ambivalência do texto. Como se o servo sofredor é o Israel coletivo, com os seus tormentos, com os seus holocaustos, que particularização é essa
E personalização é essa que o texto apresenta em relação ao servo sofredor, que é rejeitado pelo coletivo de Israel. De modo que cai numa contradição sem solução para eles. E por último, a maioria dos judeus que no curso da vida eu vi se converterem em Israel, não aqui, porque o judeu daqui é diferente, ele já está mais para Nossa Senhora do que para Pai Abraão, aqui do Brasil. Com exceção dos bem praticantes. A maioria está muito, carrega o DNA e se orgulha disso. E tá tudo bem? Mas não sabe de nada, a maioria são grandes ignorantes mesmo, né? Então, os que acham que sabem alguma coisa lá e que se interessam e tem esse conflito sobre quem é Jesus, porque quando os caras têm acesso mesmo, leem um Evangelho, dois, os 4 Evangelhos, a maioria fica profundamente perturbada pela fascinação que Jesus exerce. E eles conhecem os religiosos deles mesmos, os conservadorismos, os ortodoxismos, as violências que a religiosidade fanática de Israel produziu, produzirá ainda. Eles conhecem. Eles são cientes. São cientes, que eles apedrejam mesmo. Você passar lá a pé num bairro judeu, você vai ser hostilizado, geral. Se fosse no sábado, você leva pedrada se não sair logo de lá. Que isso, Caio? Hostilidade mesmo. Então, eles sabem disso tudo. E vem já aquela fascinação de Jesus e todas as remetências que os evangelhos fazem para o cumprimento de profecias, de salmos, como ele era um cumprimento da essência do amor de Deus no Velho Testamento, que ele era aquele ambulante da graça, aquele Deus em estado de peregrinação entre os humanos. Ali, eles ficam chocados com Jesus. Ao mesmo tempo, eles sabem as implicações de tomarem uma decisão dessa. Como implica em banimento, em afastamento familiar. Não é brincadeira, não. O cara tem que ficar na moita. Então eu encontro muita gente que disse, lendo Isaías 53, eu fiquei curioso. E fui ler os evangelhos, e nos evangelhos eu criei. Agora eu creio só para mim, eu não falo para ninguém. Não sai do armário. Não falo para ninguém não, porque vai dar muito problema para mim. Mas eu creio. Tem judeu a beça que vem e me pede oração. No curso desses 42 anos indo lá. Me pedem oração. E eu oro em nome de Jesus e termino o cara amém. No dia seguinte, como agora recentemente, eu vi já na Turquia uma outra pessoa dizendo, ontem eu falei com Jesus sobre o que nós conversamos. Ontem eu falei com Jesus. Pô, gente. Aí o cara começa a falar com Jesus, eu não estou dando a mínima para a história. Sei, Caio. E deixo ele ir naturalmente. Não digo que ele tem que levantar a mão, gritar, nada. Para mim, ele começou a conversar com Jesus. E eu digo, vai em frente. Jesus é para conversar mesmo. Vai conversando com Jesus que está tudo resolvido. Mas é uma angústia. Você vê o povo judeu vivendo, a maioria não quer pensar no assunto, como a maioria dos cristãos também não querem pensar no Evangelho. A maioria quer gritos de guerra da religião, para eles repetirem e dizerem que são de Deus. Mas conhecer, entender, mergulhar, se deixar possuir, crer na pregação do jeito que eu expliquei hoje, é muito pouca gente que quer, brother. Muito pouca gente. Jesus é um bom verniz, mas ninguém quer tê-lo como âmago da vida. A saideirinha aqui. A gente vê, assim, se você espremer o Papo de Graça ao longo de todos esses anos, você vê que muitos, o pessoal, esses evangélicos de hoje em dia são muito idiotas, né? Que é uma, você igual fala, perguntas idiotas, uns idiotas. O judeu, né? O judeu, ele é mais idiota do que o cristão, cara? Olha, brother, religioso, ok? Eu não tenho condição de avaliar isso. Eu acho
que a questão do judeu não é tanto idiotice, é cauterização. É essa coisa de se sentir o judeu. O que acaba com o judeu é se sentir o judeu. Ou o cara mergulha na auto-vitimização histórica, nós somos tão superiores que todo mundo nos persegue, ou ele mergulha no supremacismo mesmo de dizer nós somos uma raça eleita, seja por Deus, seja pela genética, seja pelo que seja, nós somos diferentes mesmo, e são extraordinariamente diferentes por causa da história, como eu já expliquei aqui em muitas ocasiões. E que formou uma cultura diferente. Agora, a própria estrutura do judeu é diferente da nossa. Nós somos uma geleca mole, uma geleca. Como daquele velhinho que fez um vídeo que bombou. Como é o nome daquele negócio que ele fez? O slime. É o slime do velhinho que fez um slime. Então nós somos um slime, nossa cultura é um slime. Já a cultura judaica não, ela é um diamante, bicho. É de outra natureza. É outra pegada, né? Outra resistência. A gente está falando de 4.000 anos contínuos de uma civilização com pai, mãe, herança e alvo. Coisa que o Vaticano nem cutuca, né? Ninguém na Terra tem isso. Não tem essa com coisa. Essa consciência. Com essa pegada. Enfrentando a diversidade humana como eles enfrentaram. Nenhum povo foi tão exposto à diversidade humana quanto eles foram. E conseguiu sobreviver e não ser diluído no meio de tudo isso. Eles continuaram ao contrário, cada vez mais resilientemente focados em quem eles eram. Então é diferente. Lá você tem muito mais trauma também. O judeu tem muito trauma sobre Jesus por causa do cristianismo. Tá. O cristianismo traumatizou definitivamente os judeus para Cristo, para Jesus. E você vê judeus que dizem mais ou menos o que o Gandhi diz. Jesus era legal. Agora, o cristianismo é uma merda. Isso. Muitas vezes. E os grandes sofrimentos judaicos, os maiores, não foram infligidos pelos egípcios e nem pelo cativeiro em Babilônia. Os maiores de todos aconteceram sob a égide do cristianismo, nos últimos 2.000 anos, especialmente de 1.700 anos para cá. Então foram os perseguidores mais contínuos, e ainda somos. Tem muito movimento anti-judeu no ocidente da Terra, no meio da cultura cristã. Então, como também tem movimentos de quase culto, ou de culto a Israel, aos judeus, a isso tudo, numa idolatria genético-histórica do Estado de Israel. Não compreendem a diferença entre o povo de Israel, a nação de Israel, o Estado de Israel e o Israel espiritual. Segundo Paulo, segundo Cristo. Eles não entendem a diferença. E aí fazem uma confusão danada. Mas eu estou falando agora dos cristãos, né? Os judeus, é o que eu te disse, eles estão muito mais para dureza em razão do trauma, das experiências negativas, do que de idiotice, porque tudo que judeu não tem mesmo é idiotice como a nossa, não é? Nós somos incultos, iletrados, analfabetos literários, preguiçosos, indolentes e confusos, sem método, sem paciência intelectual. Tá bagunçado demais. É demais. É um país todo desamarrado, todo solto. É um Frankenstein sem pontos. Sei, cara. Desmembrado. Eu sou brasileiro, eu posso falar isso.
Claro. E não sou candidato a nada, não estou julgando ninguém, não estou racializando, etnizando. Para mim isso é geral, eu vejo em todos os traços étnicos, culturais e raciais do país essa miscelânea de desleixo. Isso é Brasil. É, extraordinário. É Zé Carioca rodando No 10. o guarda-chuva, né? Não era o guarda-chuva do Zé Carioca? Não era um guarda-chuvinha? Sim. É aquilo ali. Cantando, se chover a gente abre, se não chover a gente roda e canta, mas ninguém produz muita coisa.